O especulador empurrou a idosa no centro comunitário, mas sua voz virou a correnteza. De qual cidade você nos assiste hoje? E se a história que você vai ouvir tocar seu coração, por favor, inscreva-se aqui, porque amanhã teremos algo ainda mais especial. Agora, vamos à história. Dona Aurora, 78 anos, sentiu as palavras do sobrinho neto Otávio chocarem-se contra ela como pedras. A sala do centro comunitário do bairro da Colina Verde, usualmente um refúgio de risadas e jogos de dominó, tornou-se um palco de batalha. O peso da sua idade, as décadas de memórias vividas naquele casarão colonial com jardim de cheiros e cores, pareciam puxá-la para um abismo de desespero. Seus olhos mareados avistaram, nas mãos de Otávio, pilhas de documentos e gráficos coloridos, todos prometendo um futuro brilhante para o bairro, mas, na verdade, um futuro de concreto e ganância. Acima do burburinho dos vizinhos, a voz esganiçada de Otávio ecoava, cheia de falsa euforia. Alguém aí acredita que uma senhora de quase 80 anos ainda tem condições de decidir o destino de um bairro inteiro? Isso é atraso, gente. Aposto que ela não aguenta nem mais um mês morando sozinha. Risadas nervosas, cochichos, o som de dezenas de celulares filmando. A elite recém-chegada do bairro assistia uma mulher idosa lutar para defender sua história e sua casa, apostando em seu fracasso como se fosse um jogo. As piranhas de papel, os termos legais e as promessas vazias começaram a se aproximar. Os pulmões de Dona Aurora ardiam, implorando por ar. Seus músculos gritavam de tensão. Cada instinto a mandava rebater, gritar, lutar por sua verdade. Mas ela forçou seu corpo a uma quietude quase total, deixando as palavras afundarem nela. Dona Aurora havia estudado cada detalhe da história do seu bairro. Sabia que a ganância e o pânico podiam cegar as pessoas. Então ela não lhes ofereceu nada disso. Os argumentos de Otávio a circularam, curiosos, cautelosos, com seus dentes afiados de burocracia brilhando sob as luzes fluorescentes. Na plateia, os mais novos, iludidos, aplaudiam Otávio. Ele se inclinava sobre a mesa, o rosto contorcido de expectativa, esperando a velha senhora ceder. O que eles não sabiam era que Dona Aurora vinha se preparando para um momento como este a vida inteira, não por escolha, mas porque a vida a havia forçado a ser uma guardiã. 30 minutos antes, o centro comunitário era um templo da esperança e da comunidade, onde os idosos jogavam cartas e compartilhavam receitas. O sol poente iluminava as janelas grandes, projetando sombras acolhedoras nas paredes. Aos 78 anos, Dona Aurora parecia um anúncio de sabedoria, com seu coque bem feito e seu vestido simples de algodão, que valia menos do que o café da manhã de Otávio. Diziam que ela controlava metade das histórias do bairro, 3 redes de receitas antigas e sabedoria suficiente para dobrar os corações mais duros. Sua fama de guardiã era sussurrada nas rodas de conversa. Quase ninguém se atrevia a desafiá-la, exceto Otávio. Dona Aurora cruzava a multidão com a habilidade de quem aprendeu a se mover sem ser notada, mas sempre observando. Rosto profissionalmente neutro. Aos 78 anos, ela dominava a arte de ouvir sem interromper, de sobreviver em ambientes que deixavam claro que a pressa não pertencia ali. Carregava uma caneca de chá de ervas, passando por grupos que não diminuíam o tom de voz quando ela se aproximava. Falavam de imóveis, de investimentos e riam de gente velha que não sabe vender o que tem. Otávio havia prometido uma reunião de apresentação de projetos para o bairro. 6 meses antes, ele havia tentado comprá-la. Ela recusou. 6 meses de ameaças veladas, 6 meses de desdém casual disfarçado de conselho. 6 meses observando como a especulação imobiliária tratava as pessoas como meros objetos. Ela aguentava tudo em silêncio, porque precisava estar ali, porque Otávio havia destruído o sossego de muitos vizinhos e ela precisava de provas para fazê-lo pagar. Ela tinha sido professora primária, bolsista numa universidade pública na juventude,
fascinada por história local e urbanismo. Sonhava em proteger a identidade de seu bairro. Estava escrevendo um livro sobre os primeiros moradores quando o diagnóstico de seu vizinho, seu Pedro, chegou como uma sentença. Despejo por falta de pagamento. As contas de moradia as afundaram. Dona Aurora trancou suas pesquisas, arrumou mais trabalhos como costureira e viu seus sonhos se dissolverem. Seu Pedro foi embora do bairro. Depois da tristeza veio o vazio. Até ela ver uma reportagem sobre o projeto de Otávio, um shopping center gigante no lugar do coração da Colina Verde. O rastro do crime levava diretamente ao grupo de investimentos de Otávio. Ele despejava dinheiro em campanhas de progresso há anos, comprando a boa vontade de alguns, falsificando contratos e ignorando leis de tombamento para economizar com a proteção de patrimônio. Dona Aurora investigou o que pôde e, em um impulso que parecia loucura, começou a participar de todas as reuniões comunitárias, fingindo concordar com tudo. Precisava de acesso aos planos dele. 2 semanas atrás, ela encontrou tudo: planilhas de desapropriação ilegal, registros de pagamentos a assessores corruptos e e-mails detalhando como burlar a fiscalização do patrimônio histórico. Enviou cópias anônimas para 3 associações de moradores e a Secretaria de Cultura, esperando o momento certo para expor tudo. Ontem, Otávio descobriu. Ela não sabia como. Câmeras escondidas, alguém a dedurou. Ele a chamou pela manhã com aquele sorriso de navalha. Eu sei o que você fez, Dona Aurora. E hoje à noite você vai aprender o que acontece quando alguém esquece o seu lugar. Agora, com a caneca de chá nas mãos, seu coração disparava. Ela sabia que algo estava por vir. Só não sabia o que. Às 19h43, a resposta chegou. Perto da mesa de votação, um jovem empresário gesticulava animadamente e esbarrou na caneca. O chá de ervas voou e se derramou nos papéis de Otávio. Ele gritou. A música ambiente pareceu parar. 200 cabeças se viraram na mesma direção. Meu Deus! Otávio olhou para a mancha chocada. Esses documentos são cruciais. Me desculpe, meu jovem, disse Dona Aurora, a voz firme, apesar do estômago revirado. Vou buscar algo para limpar. Eu ajudo a refazer. Você vai ajudar? Otávio riu com desprezo. Você tem noção de quanto isso custa? O custo do seu atraso é imensurável. Otávio surgiu como se estivesse esperando por aquele exato momento. Seu sorriso era uma lâmina afiada. Qual o problema aqui? Sua desastrada. Essa senhora está nos impedindo de progredir. Otávio olhou para Dona Aurora e ela soube. Aquele era o pretexto, o acidente que ele precisava. Entendo, disse ele em voz baixa. Depois ergueu a voz para que todos ouvissem. Senhoras e senhores, um momento, por favor. O silêncio tomou conta do lugar. Dona Aurora sentiu o chão sumir sob seus pés. Parece que temos um problema de respeito nesta comunidade. Ele agarrou o braço dela com força, os dedos cravando em sua pele. Esta mulher andou me roubando, espionando, invadindo meus planos pessoais, e agora agride os documentos do nosso futuro. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Dona Aurora tentou falar, mas o aperto dele a silenciou. Está na hora de uma lição. Uma demonstração do que acontece quando se esquece quem manda. Eles chegaram à borda da mesa. Atrás dos vidros embaçados dos óculos de Dona Aurora, os documentos de Otávio pareciam circular hipnotizados. Os convidados formaram um semicírculo, celulares em punho. Alguns pareciam desconfortáveis, a maioria fascinada. Era por isso que vinham às reuniões de Otávio. Dona Aurora entendeu não apenas pela modernização, mas pelo espetáculo. A reputação de Otávio era um atrativo. Gente como você, ele sussurrou para que apenas ela ouvisse. Acha que pode derrubar gente como eu? Acha que pode ser heroína? Mas você é só a velha.
E velhas são descartáveis. O ventilador do teto zumbia. As sombras dos papéis atraíram a atenção de todos. Dona Aurora olhou para os documentos que seriam sua ruína ou sua salvação, e algo dentro dela se acalmou. Ela havia estudado aqueles papéis, conhecia seus gatilhos, seus padrões, conhecia o bairro, seus antigos moradores e havia memorizado as rotas de fuga. Ela já tinha sobrevivido a desastres reais, já tinha perdido muito. Últimas palavras, ele gritou para a plateia. Dona Aurora o encarou e disse: "Você vai se arrepender disso." Risadas, o riso dos outros, o empurrão, figurativo, a queda nas acusações, o silêncio a envolveu. O fio da humilhação a abraçou como um punho. Seu corpo queria se debater, lutar, mas ela se manteve imóvel como uma estátua. Sua saia se abriu como asas escuras. Seus olhos contaram dezenas de olhares curiosos a poucos metros. Os documentos de Otávio. Ela se lembrou dos nomes em latim das leis antigas como um mantra de proteção. Predadores, sim, mas cautelosos. Esperavam uma ferida, um choro, um pânico. O alvo imóvel os confundia. Ela contou os próprios batimentos cardíacos. Memorizadora desde a adolescência, sabia que podia recordar documentos por minutos, talvez horas, se o coração se acalmasse. Acima dela ecoavam risos, apostas e o som de pacotes de biscoitos sendo abertos. As memórias que a ajudavam e as que doíam vieram em ondas. Seu professor de história local, Dr. Manuel, desfazendo mitos sobre a fundação do bairro, os testes de memória no laboratório da juventude. Sua mãe dizendo: "Vai, minha filha, antes que a dor a calasse." O bairro antigo, as fachadas tombadas como ossos, a memória doente. Ela emergiu lentamente de sua imobilidade, respirou sem fazer barulho e ouviu. Ela ainda está de pé. Alguém cochichou. "Não por muito tempo", disse Otávio. "Olhem só isso." Mapas e gráficos caíram na mesa perto de seu rosto. Depois, cópias de contas de IPTU, documentos técnicos, perturbação, gatilhos. A multidão se agitou. Dona Aurora mergulhou novamente em sua calma, desviando. Sentiu a primeira mordida da humilhação. Quente, cortante. A acusação descascou um pedaço de sua reputação. O silêncio floresceu na sala, um sinal para a multidão, presa ferida. Em 3 segundos todos viriam. Ela arrancou um dos óculos e o colocou sobre um mapa, apontando para uma área específica, fazendo um gesto firme, imitando um perito. O efeito foi imediato. A multidão virou como um só corpo e seguiu seu olhar, analisando o mapa com interesse. Era sua chance. Ela falou com técnica, voz pausada, palavras econômicas, sem se espalhar. Chegou ao centro da mesa, ergueu a mão, os dedos tocaram um ponto no mapa. Quase lá, uma sombra. A mão engravatada de Otávio esmagou seu dedo indicador contra o mapa. A dor explodiu, branca e ofuscante. Ela recuou de novo, atordoada. Os assessores de Otávio se aproximarem, mas não para ajudar. Ninguém ligou para a polícia. Não até o momento em que o horror mudou de dono. Mapas e documentos continuavam a chover na mesa. Uma mulher tentou ligar para a prefeitura, mas teve o celular tomado por um assessor sorridente que disse: "O senhor Otávio não pode ser incomodado. Informações confidenciais." Atordoada. Dona Aurora avistou a maquete do bairro, um quadrado de papelão no canto da sala, com maquetes das casas e ruas, puxando os olhos de todos com sua representação. Era sua única âncora. Atrás daquela maquete ficava um antigo mural com a história do bairro, os controles de suas memórias, o fluxo reverso de sua vida, o resgate de sua verdade. Em sua arrogância, Otávio havia deixado o acesso perigosamente próximo. Ela se impulsionou com os pés na mesa e nadou até a pequena porta de um armário velho, trancado. 2 assessores a 20 metros. Ela pegou um velho martelo de carpintaria que ficava ali para concertos da comunidade e estraçalhou a fechadura com 3 golpes. O metal cedeu. Os assessores correram em sua direção,
mas ela entrou e derrubou uma estante de livros antigos contra a porta para bloqueá-la. O mural de fotos antigas brilhava. Datas, nomes, acontecimentos, lendas. Reverter a votação levaria 20 minutos de argumentação, um luxo que ela não tinha. Reverter a história, um alerta piscava em sua mente. Não recomendado com pessoas desinformadas. Ela sorriu sem humor. Pessoas desinformadas? Ela apertou um botão imaginário, puxou a trava de um quadro de avisos antigo e pulou para o centro do palco do centro comunitário. O burburinho dos motores da intriga aumentou. A verdade da história de Dona Aurora começou a girar. A 50% da potência, a reunião virou um redemoinho de dúvidas. A 75%, verdades começaram a transbordar. As mentiras de Otávio se tornaram folhas em um ralo. Os convidados recuaram, mas continuaram filmando. Otávio percebeu tarde demais. Ele correu para o palco, escorregou em um papel, caiu. O som de seu corpo caindo em sua própria armadilha foi como um trovão. Gritos cortaram a música. Os assessores tentaram jogar argumentos que foram sugados pela espiral da verdade. O mundo girava. Otávio, os documentos, a história, o medo. E então veio o pedido de socorro. Dona Aurora! Ele gritou, a arrogância arrancada de sua voz. Me ajuda! Eu confesso tudo. Eu assino. Eu entrego todo mundo. Desliga isso. Os celulares se reergueram. Agora gravavam uma confissão com uma fome que nem as piranhas tinham. Cada palavra, cada nome, cada cálculo de lucro sobre o patrimônio despejado no bairro. 47 celulares apontados como holofotes. O sistema de emergência externa, do coração da comunidade, piscava em vermelho. Ela apertou o botão de desligamento imaginário. Nada. Sistema bloqueado. Reset manual. O controle estava lá dentro. Ela correu. O corpo pesava, o braço ardia, os dedos latejavam. Chegou ao painel central, o mural. Desligar. O ruído da intriga diminuiu. A sala se acalmou. O redemoinho se desfez. Puxaram Otávio para fora, humilhado, com algumas picadas em sua reputação. A polícia chegou, os jornalistas e, acima de tudo, o mundo chegou. O primeiro vídeo foi postado às 20h47. 10.000 visualizações em 5 minutos, 100.000 em 20. 1 milhão quando a imprensa local partiu. Variações do mesmo ângulo, a mesma história. O empurrão, a zombaria. Esqueça o seu lugar. Os documentos jogados, as risadas, a queda do rei do progresso em seu próprio fosso e, mais importante, a confissão. A justiça para Dona Aurora explodiu nos trending topics. Em 1 hora estava na TV local, em 2 nos jornais nacionais, em 3 na imprensa internacional. A palavra que ninguém ousava associar ao visionário Otávio apareceu nas manchetes: fraude e desrespeito ao patrimônio. Na delegacia, a delegada Regina Costa lhe ofereceu um café coado na hora, um abraço e principalmente a ouviu. Não havia acusação contra Dona Aurora. Havia uma denúncia monumental contra Otávio. As associações de moradores e a Secretaria de Cultura que receberam os dossiês ligaram sem parar, prontas para agir. O que era boato virou o processo. A partir dali, a avalanche não parou. Às 6 da manhã de segunda-feira, agentes federais invadiram a sede do grupo de Otávio com mandados de busca. A diretoria se desfez, os acionistas pediram o divórcio da empresa, as ações despencaram. 3 executivos foram indiciados junto com Otávio por fraude, crimes contra o patrimônio, suborno e formação de quadrilha. Para Dona Aurora, vieram jornalistas, propostas para escrever um livro, convites de universidades e fundações, oferecendo empregos para pesquisar, palestrar, ensinar. Ela escolheu a linha de frente. Aceitou dar uma entrevista para um programa de grande audiência, mostrou os documentos, explicou sobre a história do bairro, os dados, a corrente cultural que levava a identidade até as casas. Com calma, sem espetáculo,
A audiência chegou a dezenas de milhões. Ela não era uma celebridade. Era uma testemunha. O julgamento foi uma aula de justiça. A promotoria projetou mapas antigos do bairro, sobrepôs os horários das tentativas de compra e, por cima, mostrou imagens da maquete destruída e dos rostos dos moradores antigos. Em um telão, o vídeo da reunião. No áudio, a confissão de Otávio e as risadas da plateia que assistiu a uma mulher idosa lutar por sua vida e sua história. A defesa tentou de tudo: acidente, pânico coletivo, falha de comunicação. Os vídeos anularam cada argumento. O júri ouviu, viu e decidiu. A sentença veio como uma maré forte: 10 anos de prisão, com confisco de bens para financiar a recuperação do patrimônio histórico do bairro e pagar indenizações. Nas palavras frias da decisão, uma frase se destacou: a ganância foi usada como arma, e o juiz, sem rodeios, disse o essencial: a história de um povo não é o lixão do seu lucro. A antiga sede da empresa de Otávio se tornou um centro de documentação histórica do bairro. O centro comunitário virou um museu vivo das memórias da Colina Verde. Uma placa de bronze diz: em memória de todos que lutaram para preservar sua história, doado pelas pessoas que Otávio tentou silenciar. Hoje, crianças em excursões escolares visitam o Jardim de Dona Aurora e aprendem que cuidar do nosso passado é uma responsabilidade de todos. Dona Aurora fundou a iniciativa Memória Viva, com os recursos confiscados e doações. O lema era simples: nenhuma história é deixada para trás. Bolsas de estudo em nome de seu antigo professor, Dr. Manuel, foram criadas para estudantes de comunidades afetadas pela especulação. Um laboratório móvel viaja pela costa, cidades, coletando amostras, histórias, treinando moradores e movendo ações civis antes que seja tarde demais. Em cada cidade, uma história parecida. Alguém com medo de falar. Alguém com tudo a perder. Alguém que, ao ver a história de Dona Aurora, encontra coragem para denunciar. Um ano depois, ela defendeu o projeto de livro que a vida havia interrompido. Na plateia estavam vizinhos que voltaram a ter paz em suas casas, ex-funcionários do grupo de Otávio, com novos empregos em projetos de recuperação patrimonial, e estudantes vestindo camisetas com a estampa da casa de Dona Aurora. Seu professor, ao lhe entregar o diploma honorário, sussurrou: sua mãe teria um orgulho imenso. Dona Aurora sorriu como quem entende que a beleza muitas vezes nasce daquilo que quase nos destrói. Do outro lado da cidade, uma cela pequena abriga um homem que achava que seu status o isentava das leis da vida. À noite, Otávio toca cicatrizes em sua reputação, ouve o zumbido da lâmpada fluorescente e entende o que é ser arrastado, não pela justiça, mas por suas próprias escolhas. No bairro da Colina Verde, Dona Aurora rega suas plantas. Sua caneta de anotações captura histórias de vizinhos mais antigos brotando de suas memórias. Uma gatinha siamesa passa, curiosa e pacífica. Ela anota dados em sua prancheta e flutua, suspensa, paciente, firme. Aprendeu que às vezes aquilo que usam para tentar te afogar se torna a força que te eleva. No fim de suas palestras, ela compartilha algo simples. Sobreviver não é um ato único, é um hábito. É a decisão diária de continuar zelando quando a correnteza tenta te levar para baixo. É usar a sua voz quando o silêncio parece mais seguro. É não deixar que a crueldade de alguém defina o ecossistema da sua vida. E o público, mais silencioso do que quando entrou, sai mais consciente. Na saída, um menino de 12 anos pergunta como pode se tornar historiador. Uma ex-secretária de Otávio pergunta como pode denunciar o antigo patrão. A história, que começou numa reunião, virou um oceano de inspiração. E se você chegou até aqui, respire fundo. Ainda tem muito mar pela frente. O próximo vídeo traz outra história que, eu prometo, vai mexer com você. Não sobre monstros, mas sobre a coragem de pessoas reais. Assista, deixe seu like,
Comente de qual cidade você é e compartilhe com alguém que precisa se lembrar. Ninguém tem o direito de te empurrar para o fundo. E se empurrarem, você pode virar a correnteza a seu favor. Se essa história tocou você, lembre-se, a coragem de uma única pessoa pode mudar o curso de um oceano inteiro. Não deixe essa mensagem se perder. Curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias de força, justiça e esperança. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que mesmo nas correntezas mais fortes, sempre existe um jeito de nadar contra. Siga agora, porque cada nova história é uma nova chance de acreditar que o bem ainda pode vencer.